Olá, queridos alunos aqui do curso para os estagiários, aí, futuros estagiários do Ministério Público de Minas Gerais, pessoal de estágio de Itajubá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milena Prado, sou praticamente aí graduada já no curso de Direito, Unisal Lorena, estou aí no 10º semestre e é uma honra estar aqui com vocês. Eu faço parte aqui dos professores escolhidos para dar essas aulas para vocês. Por isso mesmo, desde já eu agradeço ao professor Egídio e ao professor Bruno Criado, que foram os criadores dessa iniciativa, e com isso eu pude ter a oportunidade de estar aqui, por isso muito obrigada desde já. E obrigada a você que está aqui comigo, que acessou este vídeo, e eu indico que não será de pouco benefício. Pelo contrário, será de grande ganho para você. Por quê? Hoje nós teremos a aula sobre previsão constitucional do Ministério Público, a partir dos artigos 127 seguintes da Constituição Federal. Por quê? A previsão constitucional do Ministério Público, ele vai trazer as partes principais do Ministério Público de forma a abranger todo o território nacional. Ou seja, nós não vamos ter especificidades sendo tratadas aqui de cada estado. O seu concurso é o MP estadual. Por isso mesmo, nós temos algumas diferenças de cada MP, de cada estado do Brasil, que nós vamos estudar aqui hoje. Mas a nossa parte é a parte geral, é a parte que é aplicada a todo o Ministério Público. Por isso, nós vamos aprender como é composto o Ministério Público, como as pessoas poderão adentrar na carreira do Ministério Público, as vedações, as garantias das pessoas que compõem o Ministério Público, entre outras várias coisas que são importantíssimas, inclusive os princípios. Os princípios do Ministério Público constitucionais estarão aqui conosco. Por isso, não perca este vídeo, porque é o vídeo, eu diria, um dos mais importantes deste curso. Assista do começo ao fim, que você estará certamente à frente de vários concorrentes. A previsão constitucional, ela é essencial para que você compreenda o funcionamento do Ministério Público e você compreenda todo o restante da matéria que você for aprender. É a parte basilar que você precisa ter, e você tendo estudado muito bem essa parte, você vai se dar bem na prova, tenho certeza disso. Caso surja alguma dúvida, por favor, me encaminhe uma mensagem para a gente trocar ideia. Você ter alguma dúvida aí de como que funciona o estagiário lá no Ministério Público, dúvidas sobre a matéria, encaminhe para o meu e-mail ou Instagram uma mensagem. Meu e-mail é profamilenaprado@outlook.com e o meu Instagram é @milenasprado. Eu vou começar este vídeo com o primeiro slide, mas antes eu gostaria de indicar isso aqui como motivação para vocês. Este aqui é o meu crachá de estagiária do Ministério Público aqui de São Paulo. Eu estou finalizando o meu estágio aqui também, por isso eu posso dizer para vocês que você, passando como estagiário do Ministério Público e atuando junto à instituição, é um grande ganho para você que está se formando em Direito, que está quase bacharel em Direito. Porque você vai ter contato com o promotor de justiça, com os auxiliares do promotor, você vai conhecer o Ministério Público mesmo e ver as diversas formas que ele atua aí para resguardar, principalmente, a defesa da ordem jurídica, os interesses sociais coletivos e individuais. Então, você não pode perder essa oportunidade. Se esforce de verdade, que você vai ver que não vai ser uma perda de tempo. Você vai estar investindo em você. A pessoa que passa no Ministério Público, certamente ela é diferenciada, porque ela vai ter ali dentro deste órgão várias experiências práticas acima de tudo. E a pessoa que está cursando Direito, é muito importante ela ter essa visão também. Então, faça com carinho esse estudo, que você vai se dar bem. É uma grande oportunidade, novamente. Então, não deixe passar. Eu sou aqui do Ministério Público de São Paulo, da Promotoria de Guaratinguetá, e foi uma verdadeira honra estar aí, tendo participado do Ministério Público. Bem, vamos ao que interessa então. Eu já dei aqui a minha introdução, me apresentei, agradeci
E indiquei uma parte motivacional ainda para você ter o seu crachá de estagiário do Ministério Público, né? Vamos começar com a matéria que é importante para você passar na prova, que nós estamos estudando para passar, não é mesmo? Ah, estudar, aprender, claro, mas passar na prova também. Primeiro, o que é o Ministério Público? Bem, conforme o artigo 127, caput da Constituição Federal, ele é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ou seja, ele não acaba sendo um dos poderes do Estado, o que muitas pessoas às vezes se confundem, imaginam que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Nada disso, ele não faz parte de nenhum dos poderes. Por quê? Ele é um órgão autônomo, ele é uma instituição que tem uma liberalidade, uma questão própria. Ele é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado. E quando nós dizemos isso, quer dizer que ele vai fiscalizar o funcionamento dos outros poderes, acima de tudo. Então, ele é como se fosse o intercessor aqui dos poderes. Ele vai verificar se está tudo atuando conforme a legalidade e ele vai, acima de tudo, proteger os interesses da coletividade, os interesses da sociedade. Ele veio como intermediador dos poderes, intermediador da vontade pública, da vontade da sociedade. Por isso, ele é essencial para o exercício da democracia, do Estado democrático de direito também, inclusive. Então, não se confundam. O Ministério Público, ele não compõe nenhum dos poderes. Ele não é poder executivo, não é poder judiciário, não é poder legislativo. Ele é uma instituição que é essencial à função jurisdicional do Estado. Quando vocês forem ler na Constituição Federal, que eu indico, todos os artigos aqui, vocês vão ver que no capítulo, no título do capítulo, vocês vão ver que ele é uma instituição que não é nenhum dos poderes. Ela vem para resguardar aí o exercício pleno dos poderes e o Estado, logicamente. Os poderes funcionando corretamente, o Estado funciona corretamente. Para isso, acima de tudo, veio o Ministério Público. E quais seriam os princípios institucionais do Ministério Público? No nosso artigo 127, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, é indicado que eles têm o princípio aplicado a si da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Essa parte eu lembro que no meu concurso, inclusive, caiu sobre princípios, porque princípio é essencial. Você precisa saber os princípios que se aplicam à instituição que você vai estar trabalhando, você vai estar lá aprendendo junto com as pessoas. Então, primeiro, princípio da unidade. Que princípio é esse, Milena? Bem, o MP, ele é uno. Quando eu digo uno, eu digo que as diferentes divisões institucionais do MP são meramente funcionais, por uma questão burocrática de divisão de funções de trabalho, porque no final das contas, todos compõem um único Ministério Público, que é a instituição Ministério Público. Quando eu digo divisão institucional, eu estou falando, acima de tudo, da divisão por áreas do Ministério Público. Vocês vão ver comigo que o Ministério Público se divide em Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados. E dentro dos Ministérios Públicos da União, nós temos outros Ministérios Públicos, como o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, entre outros. Então, é uma divisão que ocorre, mas no final das contas, o Ministério Público está atuando em favor de uma instituição, que é o Ministério Público. Não é uma divisão de estou atuando pelo MPF, agora estou atuando pelo MPMG. Não é nesse sentido que o princípio traz. Ele traz justamente na unidade aí do Ministério Público, de todos os ministérios públicos, tá bom? Nós temos também o princípio da indivisibilidade, que é que o representante do Ministério Público, que muitas vezes é o parquê, para aqueles que não sabem, é uma palavra chique, mas bonita, digamos assim, de indicar que é o representante do Ministério Público aí,
que é o promotor de justiça, muitas vezes, tá? Ele é o representante do Ministério Público e o promotor de justiça pode ter outras nomenclaturas dependendo do Ministério Público que atua, como procurador da República. Mas isso não vem em caso, ele não é específico a essa questão. Não é isso que a indivisibilidade quer dizer. A indivisibilidade, ela vem para dizer que quando um representante do MP atua num processo, ele está atuando em nome do Ministério Público e por isso mesmo ele não está atuando em seu nome. Não sou eu, promotora Milena, por exemplo, que estou atuando. Eu estou atuando em favor do Ministério Público. Eu sou representante do Ministério Público. E por isso mesmo, há a possibilidade de mais de um representante do MP, ou seja, mais de um promotor de justiça, para ficar fácil para vocês aqui, atuem em um processo só, porque no final eles estão atuando em favor do Ministério Público. Eles são como se fossem únicos. Não vou indicar únicos porque você poderia confundir com o princípio da unidade, mas eu diria que eles são indivisíveis. É como se todos atuassem juntos para compor o MP. Por isso mesmo, não há essa distinção específica de eu promotora Milena, o outro promotor João, não. É possível que haja essa essa possibilidade de mais de um promotor atuar em um caso, tá bom? Nós temos também o princípio final do princípio da independência, que é aquilo que eu indiquei, inclusive, já no conceito inicial de Ministério Público, porque ele detém uma independência funcional, administrativa e financeira, ou seja, ele tem uma autonomia de criar seus próprios provimentos, suas resoluções para organizar o trabalho dentro dele, tá bom? Para organizar o Ministério Público mesmo. Além de ter questões financeiras, então, quando ele for montar a sua diretriz orçamentária, ele tem que ter uma proposta orçamentária correta, conforme nos parâmetros da lei. Então, são questões que dão essa independência para ele, essa autonomia de gerir o próprio órgão, a sua própria instituição. É como se fosse uma empresa. Ele tem esses deveres legais, mas ele também precisa gerir as questões que ele vai atuar. Então, no artigo 127, parágrafo 2º e 3º, é dito bem essa questão. Vamos ler comigo. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Então, percebam que a lei trará a questão basilar, mas quem vai manejar essa questão de criação de cargos, extinção de cargos, possibilidade de remuneração, valor de remuneração específico para cada cargo, será o Ministério Público aí, por meio de suas questões burocráticas mesmo dentro de si. E tudo conforme a lei. Uma lei anterior irá garantir que ele tenha essa autonomia e tudo sempre conforme a lei, até para cumprir com princípios da administração pública, tá bom? Nós temos também o parágrafo 3º, que ele diz que o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é justamente aquilo que eu indiquei para vocês, que é a possibilidade aí dele lidar com questões financeiras da instituição. O princípio da administração pública que eu indiquei para vocês, caso vocês não tenham estudado ainda, é o princípio, acima de tudo, da legalidade. As questões que o Ministério Público vai decidir, que ele vai atuar aí para gerir a sua instituição, tudo deve estar pautado na lei. Volto a dizer, ele não pode atuar sem previsão aí da lei. Essas questões de criação, extinção de cargo, de que forma o serviço do auxiliar pode interagir ali com o promotor, enfim, essas questões. Então, se lembrem comigo, unidade, o MP é uno. Todos os MPs são um MP só no final das contas. Indivisibilidade. O representante do MP, ele representa o MP e por isso eu posso ter mais de um representante do MP em um processo só. E a independência, porque ele não é nenhum dos poderes,
ele é independente e ainda tem a independência funcional, administrativa e financeira para poder gerir o seu próprio órgão, sua própria instituição, para melhor favorecer os interesses da coletividade indiretamente, porque ele vai estar gerindo bem a sua instituição, para que funcione toda a instituição com as pessoas, com as questões financeiras, com as questões administrativas, entre outras questões, tá bom? Fizemos uma pequena resumida aqui dos princípios. Guardem essa parte que é muito importante para vocês, tá bom? Agora, o que eu indiquei para vocês, como é a organização do Ministério Público, não é? Conforme eu indiquei para vocês, eu fiz um desenho que vai ilustrar bem para vocês como é que funciona. Eu indico que vocês façam até o mesmo em casa, peguem uma folha, desenhem, porque isso é muito importante para vocês guardarem, para vocês terem ilustrado na cabeça mesmo, que facilita muito. Nós temos o Ministério Público, essa instituição tão importante, e ela é dividida em dois, inicialmente. Nós temos o MP da União, o MP estadual. O MP da União será composto pelo Ministério Público que atuará nas questões trabalhistas, questões que envolvam direito militar e as questões que envolvam competência federal. Então, nós temos aqui o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porque o Distrito Federal e os territórios são diferentes, né? Eles não são um ente político comum como os outros, né? Então ele tem essa especificidade, ele vai ter um próprio Ministério Público aí da parte de União, quando for tratar dessas questões que envolvam a competência federal, enfim. Ministério Público Militar, Ministério Público Federal, nós temos esta divisão. E no Ministério Público Estadual, ele teria essa função quase que como se fosse as outras questões que restassem, que não fossem específicas de cada Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal. Todas as outras questões que não envolvam essa competência específica trabalhada nesses Ministérios Públicos da União será do MP estadual. E o concurso que você está prestando é para o MP estadual, o MP-MG, MP de Minas Gerais. Você vai estar atuando como promotor de justiça que atua nas causas que envolvem o Ministério Público Estadual. E eu também quando estou aqui, né, terminando o meu estágio aqui de estagiária, meu curso estagiário do MP-SP, ele também é estadual, tá bom? Então, guardem isso. Questões específicas de competência, de temas específicos mesmo, como o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal, MP da União. O restante, o que sobrar, estou dizendo somente para ilustrar bem para vocês não esquecer, não ficarem com dúvidas. O restante, eu digo, é que as outras matérias serão tratadas pelo Ministério Público Estadual. Não estou dando nenhum demérito, tampouco tirando a importância do Ministério Público Estadual. Ele é de extrema importância, é o que está, muitas das vezes, intimamente ligado com cada estado, cada município, enfim. Então, nós temos essa divisão, tá bom? Eu só disse assim para vocês entenderem bem e ficarem com isso guardado na cabeça de vocês, para fins didáticos, tá bom? E agora nós temos a questão da chefia do Ministério Público. Como será essa questão de quem vai liderar, quem vai coordenar os ministérios públicos? Na esfera da União, nós temos o Procurador-Geral da República, que é o PGR. E na esfera dos estados, nós temos o Procurador-Geral de Justiça. Quando eu for trazer as matérias aqui para vocês, eu sempre vou focar mais para as áreas estaduais, porque as partes da União não é provável que seja trazido para vocês, porque você está estudando para um concurso estadual, não para o concurso do Ministério Público Federal. Então, vejam aqui que eu trago de forma rápida, mas vejam, no artigo 128, parágrafo 1º a 4º da Constituição Federal, ele vai trazer justamente isso de forma mais especificada, as questões da chefia do Ministério Público.
O parágrafo 1º vai trazer que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, aqui nós temos os requisitos para a pessoa que quer concorrer para Procurador-Geral da República, né? Então, aqui ele precisa ser nomeado pelo Presidente da República, tendo mais de 35 anos, e seu nome tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, e ele terá aí a função de PGR por 2 anos, um mandato de 2 anos, permitida a recondução, ou seja, a renovação aí dos anos, tá, de mandato. No parágrafo 2º, nós temos a questão da destituição do PGR, que será feita pelo Presidente da República e será também por meio de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Então, da forma que ele foi aprovado para ser PGR, ele também terá que ter esse trâmite para poder ser destituído para sair, tá bom? No parágrafo 3º, nós temos o que mais interessa para nós, que é tangente a Procurador-Geral de Justiça, que é do Ministério Público Estadual. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Território formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Vejam que ela é próxima do que é trazido para o Ministério Público da União também, que é o PGR. É bem parecida essa questão, mas vejam que é sempre trazida para a parte estadual. Então, lembre disso. Se você se lembrar da parte da União, você vai conseguir fazer uma tradução para a parte estadual também. Por quê? Porque ele precisa ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo, lá da esfera da União mesmo, é o Presidente da República. E no Estado vai ser o chefe do Poder Executivo também, entenderam? O mandato também de 2 anos. E é permitido uma recondução. Eu acho que essa é uma questão importante de notar, que é uma recondução. E a lista tríplice que seria o grande diferencial aqui, tá bom? Porque ele precisa estar aí numa lista de indicações mesmo aí de integrante da carreira para que ele seja aprovado para ser Procurador-Geral de Justiça, tá bom? E o parágrafo 4º, os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Também ele é muito parecido com o que nós já vimos na esfera federal, na esfera da União, mas agora trazendo para o Estado. Ele precisa ser destituído por meio de decisão da maioria absoluta do Poder Legislativo respectivo do Estado, tá bom? Então, guardem essa parte, façam uma leitura com cuidado que vocês vão se lembrar dessa questão sim. Nós temos agora uma parte essencial para você que vai estar aí sendo estagiário do Ministério Público e vai estar analisando questões que envolvem, né, essa instituição. Por quê? Nós precisamos ter as garantias resguardadas do Ministério Público para que ele funcione corretamente. E nós temos as vedações também, que vão trazer limites ao exercício aí dos funcionários, das pessoas que ocupam carreiras no Ministério Público, para que não haja até mesmo uma sobreposição sobre outras questões indevidas, né? Abuso de poder, muitas vezes, para evitar, porque ele é importante para balizar, e por isso mesmo ele precisa estar funcionando plenamente, de forma correta. O artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, trará o seguinte: as leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Inciso 1. As seguintes garantias. Então, aqui eu indiquei para vocês de verde até para facilitar para vocês. Se vocês estiverem com o vademecum, façam essa indicação também com cores diferentes para você estudar
que ficará mais fácil também, vocês vão guardar. Por cor, cor é um bom método para vocês estudarem e lembrar. E se você tiver essa questão de guardar com parte visual, mais fácil, tá? Vitaliciedade, que será adquirido após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. A vitaliciedade que eu indico aqui é porque é uma garantia concedida à pessoa ocupante de cargo de Ministério Público que garante que essa pessoa não será facilmente demitida, digamos assim. Ela não vai perder o cargo, ela não vai deixar de ser, por exemplo, promotor de justiça tão facilmente. Ela tem essa garantia justamente para ter estabilidade na instituição do Ministério Público. Não tem como nós termos estabilidade se for igual na esfera privada, que por qualquer deslize você pode ser mandado para a rua, digamos assim, falando bem, ilustrando mesmo para vocês. Então, por exemplo, promotor de justiça, ele não vai ser demitido de qualquer forma, por qualquer circunstância e por qualquer situação. Ele vai garantir essa garantia de vitaliciedade, de que ele não pode ser desligado aí do cargo, não pode perder o cargo, depois de 2 anos de exercício, tá bom? Então, ele trabalhando ali por 2 anos, ele vai garantir essa vitaliciedade. E para que ele perca, né, esse cargo, é preciso ter uma sentença judicial transitada em julgado, como nós já fizemos a leitura. Então, não se esqueçam disso, a vitaliciedade é justamente para trazer a estabilidade dos membros do Ministério Público ali na instituição, para que não haja muitas questões vagas ali, muitos cargos vagos e essa falta de garantia, né, de se hoje eu tenho um funcionário, amanhã eu não tenho mais, tá bom? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Quando o promotor de justiça, acima de tudo, ele ocupa seu lugar ali como promotor de justiça em uma promotoria, ele não pode ser movido, né, já trazendo a palavra da inamovibilidade, ele não pode ser movido para outra promotoria de repente, sem motivo. Ele precisa estar ali garantido a função do Ministério Público naquele local que ele foi alocado. Tanto que, para várias questões, o promotor de justiça deve morar próximo da promotoria que ele trabalha. Então, não é possível que ele seja transferido para outro lugar, salvo o interesse público. Então, por uma exceção específica, que é o interesse público, ele poderia ser movido para outra localidade, outra promotoria. Mas o que é principal, que é a garantia inicial, é da inamovibilidade, tá? Que daí nós temos, mesmo sendo por interesse público, nós precisaríamos de uma decisão aí anterior e conjunta, né, do interesse público aí do órgão colegiado do MP, tá bom? Nós temos também a irredutibilidade de subsídio, que é fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º e ressalvado disposto nos artigos tais, tá bom? A irredutibilidade de subsídio, ela garante ao parquet de que o seu valor recebido, né, o seu salário, digamos assim, vamos falar bem fácil para vocês, estou trazendo de uma forma simplificada, tá bom? Não poderá ser facilmente modificado, justamente para garantir que ele tenha essa constância de pagamento, essa constância ali na instituição, sem sofrer grandes repressões de questões de valor mesmo. Então, se ele recebe um valor fixo, ele não vai poder, por exemplo, perder muito desse valor que ele está recebendo por trabalhar como representante do Ministério Público do dia para a noite, entenderam? Não é igual sempre tragam para essa questão, não é igual à esfera privada. Na esfera pública que nós temos essa garantia de que o seu valor recebido, a sua remuneração, o seu salário, ele não poderá ser reduzido aí tão facilmente. E ele sempre terá o teto, lógico, mas ele terá alguns reajustes, lógico, mas nunca será no sentido de cortar esse valor que ele recebe, tá bom? Tanto que nós temos depois algumas especificações nesses artigos, né,
que ressalvam, vocês podem ler depois, mas é mais nesse sentido. Ele tem essa garantia de manter uma remuneração constante, tá bom? Nós temos agora as vedações. As vedações são as seguintes: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Por quê? Ele está atuando em favor da coletividade, em favor da instituição Ministério Público. Então, não é possível que o Ministério Público atue de forma a receber honorários aí por atuar. A forma que ele vai receber já é justamente pelo subsídio, pelas questões trazidas no concurso público mesmo que essa pessoa passa. Então, ela vai ser paga pelo Estado, não por questões aí de honorário, porcentagem, custos processuais, tá bom? Nós temos também possibilidade de ele exercer a advocacia. Então, o promotor de justiça ele precisa estar ali como função de promotor. Ele não pode atuar como advogado fora disso. Isso iria afetar, inclusive, a autonomia do Ministério Público aí, das vontades, as questões que precisam estar voltadas sempre para a coletividade, para a vontade aí de balizar os outros poderes. Então, se ele exerce a advocacia, de certa forma a promotoria dele estaria prejudicada. Se de repente vem uma causa que ele é advogado e ele também vai ser promotor da causa, não tem como, né? Então, ele tem essa vedação, não pode exercer advocacia o representante do MP, tá bom? Nós temos também a possibilidade dele participar de sociedade comercial, na forma da lei. Ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, tá bom? Então, ele não pode acumular com a função de promotor de justiça com outros cargos, salvo uma, né, de magistério. Há a vedação também de exercer atividade político-partidária, justamente para não haver politização e posicionamentos que tendam para um lado mais do que outro, né, do Ministério Público. O representante do MP, ele representa o Ministério Público, né? O promotor de justiça está em nome do Ministério Público e por isso mesmo não há o espaço para que haja essa atividade político-partidária aí. Nós temos também a vedação de receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Isso para evitar que haja aí uma troca de favores do Ministério Público, né, para reprimir uma demanda ou então favorecer outra. Isso é para evitar e permitir que seja mantido o MP, o Ministério Público, de forma autônoma, com sua liberdade, com a sua função fiscalizatória mesmo, com a sua função em favor do Estado Democrático de Direito. Não temos como garantir isso se o MP é favorecido de um lado para atuar de formas específicas. O Ministério Público tem essa liberdade, essa autonomia. A autonomia tem que ser mantida. Então vejam que as garantias e as vedações que eu trouxe para vocês sempre estão, de certa forma, embasadas com princípios constitucionais que eu trouxe para vocês. Ainda mais as partes que vieram lá dos princípios do Ministério Público, né? Vamos para outra parte da matéria que trata sobre as funções do Ministério Público. Como o Ministério Público, atuando em favor do Estado Democrático de Direito, da democracia, dos interesses individuais indisponíveis, dos interesses da coletividade, como ele vai atuar nisso, né? Quais as suas funções práticas, efetivas mesmo? Traduzindo em miúdos, em que ele irá atuar? O artigo 129 traz essas questões, essas funções, e são as seguintes. Primeiro, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, essa é uma das formas mais especiais, mais particulares do Ministério Público. Por quê? É muito importante isso, porque ele é o legitimado em ingressar com as ações penais públicas, tá bom? Então, não há outra pessoa que poderia, aí, no caso da ação penal pública, ingressar com ela. O legitimado é o Ministério Público. Então, você que for estagiar no Ministério Público, você vai perceber que em muitas questões você irá atuar aí em ações penais e o Ministério Público vai estar oferecendo a denúncia, né? Muitos dos casos oferecendo a denúncia. Ou então, oferecendo
outras questões, indicando peças penais mesmo. Então, essa questão da área penal, ele é muito ativo porque ele é o legitimado para promover privativamente a ação penal pública, tá bom? Nós temos também o inciso segundo, que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, veja aquela questão que eu falei para vocês, dele fiscalizar, dele ser mediador, digamos assim, dos poderes que estão funcionando. Ele vai precisar verificar se há o efetivo exercício dos poderes do Estado, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá bom? Também é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Isso em favor da necessidade da sociedade, da vontade do coletivo. É preciso resguardar esses direitos justamente para garantir o funcionamento pleno do Estado, a vontade das pessoas em sociedade. Então, ele vai poder promover o inquérito civil e a ação civil pública que visam especialmente a proteção do patrimônio público social, que já traz aqui, meio ambiente, e interesses difusos e coletivos, tá bom? Nós temos também a possibilidade de promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição. Essa ação de inconstitucionalidade, ela traz a possibilidade aí de que o Ministério Público poderá ingressar com esta ação para justamente indicar eventual inconstitucionalidade de ato normativo previsto aí na Constituição. Nós temos as possibilidades de atos normativos, como leis complementares, né? Nós temos todo o rol aí, emendas constitucionais. Então, se é verificado que há uma inconstitucionalidade formal ou material com a Constituição Federal, ele será legitimado para propor essa ação de inconstitucionalidade. Então, percebam que também, tanto na esfera estadual também, é possível que haja o ingresso aí da ação para controlar a constitucionalidade, a parte de controle de constitucionalidade da matéria de constitucional, na esfera estadual também, que daí seria feito um controle estadual. Então, seria uma ação de constitucionalidade para verificar, olha, nós temos um ato normativo, uma lei que está contrária à Constituição estadual. Há essa possibilidade também, mas vejam que o Ministério Público é legitimado para ingressar com esse tipo de ação de inconstitucionalidade, tá bom? É possível também que o Ministério Público defenda judicialmente os direitos e interesses da população indígena. Possível não, é uma função, então ele deve, né, melhor dizendo, ele deve defender os interesses da população indígena, tá bom? Porque é uma população que deve ser mais priorizada, mais defendida. O Ministério Público tem uma função bem importante nesse sentido de defender a população indígena, porque nos diz respeito à cultura, acima de tudo. Então, a cultura nacional, a cultura do Brasil deve ser protegida, porque é um direito a ser aí garantido, né? As pessoas que compõem a comunidade indígena devem ser protegidas também, porque fazem parte da coletividade e parte da cultura brasileira, né? É possível também, é função também institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Inciso 7º também, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. O controle externo da atividade policial é justamente para verificar se a força policial, né, está atuando conforme a legalidade, se está atuando nos parâmetros da lei, está tudo certinho, né, se a polícia está atuando de forma moral, ética, conforme todos os regramentos. Então, o Ministério Público também terá essa função de fiscalizar o poder policial. Poder policial, não. Atividade policial, tá bom? A atividade policial, pelo amor de Deus. Poder, pelo amor de Deus.
Nós temos também essa função institucional de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Essa função é justamente para garantir a autonomia da instituição, de forma a garantir aí, a verificar se está tudo conforme a legalidade. E para verificar se os poderes estão funcionando de forma correta, se há alguma ilegalidade em alguma esfera da sociedade, é necessário que ele tenha essa possibilidade aí de diligências investigatórias. Então ele pede, olha, vamos, como se o Ministério Público estivesse falando, por favor, vamos então investigar essa questão, porque ela não está clara para saber se essa pessoa está agindo conforme as leis ou não. Então ele tem essa função justamente da parte investigatória, tanto que ele poderá instaurar os inquéritos policiais também, quando ele ver que há os fatores específicos para iniciar o inquérito policial, que há provas aí, indícios, né, de que haveria uma ilegalidade acontecendo, tá bom? É possível também que ele atue como função aí institucional de exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, que é o que eu já indiquei no começo do vídeo, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, tá bom? Reafirmando as questões de vedações que nós indicamos no slide anterior. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Então, na possibilidade de ação civil, eu indiquei que ele é um dos legitimados a promover a ação civil pública. Mas existem outros legitimados que, se você for estudar a fundo depois a Constituição Federal, vocês vão perceber que há essa possibilidade de, além do Ministério Público atuar, outras pessoas atuarem, tá bom? Parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Então, lembram que eu indiquei que essa questão de inamovibilidade, que o promotor precisa estar morando, inclusive, próximo da promotoria que ele atua, vem dessa necessidade de residir aí na comarca respectiva da lotação, tá bom? E, logicamente, o Ministério Público só pode ser... as funções do Ministério Público que eu indiquei aqui para vocês só podem ser atuadas, só podem ser exercidas por integrantes da carreira, tá bom? Não pode vir uma pessoa, de repente, surgir ali e falar assim, olha, eu quero hoje promover uma ação penal pública. Mas o que você é? Eu sou cidadão. Mas você é legitimado para ingressar com a ação penal pública? Não, então você não vai poder, né? Essas funções são do Ministério Público, tá bom? Agora, finalmente, né, que eu passei o slide, mas já voltei para vocês o correto, tá bom? O ingresso na carreira do MP, a pessoa que quer ser promotor, que é a pessoa que quer ser representante aí do Ministério Público, como ela vai fazer para ingressar? Parágrafo 3º deste mesmo artigo que eu indiquei para vocês anteriormente, que é o 129, ele diz que o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Então, nessa questão, são as partes gerais, exigências para você ingressar na carreira do Ministério Público. Mas sabemos que, eventualmente, pode surgir requisitos específicos de cada estado. Já que nós estamos falando sobre Ministério Público Estadual, é possível que haja exigência, de repente, específica de cada estado que não contrarie as balizas gerais da Constituição Federal. Mas o mínimo que se exige é o quê? Concurso público, a pessoa deve ser aprovada no concurso público de provas e títulos, precisa ser bacharel em Direito e ela precisa ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, tá bom? E, por fim, eu vou trazer a figura do Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma informação mais específica, tá?
a sua prova, seu concurso, ele provavelmente, quando se for cobrar isso, será uma questão mais difícil mesmo, porque é uma parte mais específica do Ministério Público. Não é sempre que encontramos questões abrangendo o Conselho Nacional do Ministério Público, mas é importante que eu traga aqui para vocês, né? É bom nos precavermos para que, se você vê uma questão envolvendo o Conselho Nacional do Ministério Público, você vai poder acertar, porque nós já estudamos aqui neste vídeo e você vai estudar de novo em casa, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público, ele é inaugurado aí no artigo 130A da CF, tá? E nós temos a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Como que se forma o Conselho Nacional? Como é que ele é, né? O que ele tem dentro dele? Como é que funciona? Vamos lá. Nós temos primeiro 14 membros, tá? Nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Sendo eles Procurador-Geral da República, que o preside, então quem vai presidir o Conselho é o Procurador-Geral da República. Nós temos 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, 3 membros do Ministério Público dos Estados, 2 juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, e nós temos 2 advogados também, indicados pelo Conselho Federal da OAB. E nós temos 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Então vejam que seria um mix, digamos assim, um mix de pessoas que vão compor aí este Conselho Nacional do Ministério Público. E são pessoas todas dotadas de saber jurídico, percebam aqui, tá? E o mandato dessas pessoas que estarão ali compondo o Conselho Nacional do Ministério Público será de 2 anos, tá? Permitida uma recondução. Enfim, com todas essas pessoas, para que ele vai atuar? Quais são as suas atribuições, né? Então, nós temos aí no parágrafo 2º do artigo 130A, que indica que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, né? Então, vejam que ele vai fiscalizar se o Ministério Público como um todo, em território nacional, está atuando de forma proba, está atuando de forma correta nas balizas da lei. Então, ele vai ter controle ali da parte administrativa e financeira, ele vai analisar se está tudo conforme a parte administrativa, a parte financeira, e se os representantes do Ministério Público estão aí cumprindo com os seus deveres funcionais, né, como membro representante do Ministério Público. Dessa forma, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Então, ele vai atuar também, inclusive, para uniformizar entendimentos do Ministério Público ali quando tiver alguma dúvida administrativa, tá bom? Nós temos uma questão administrativa do Ministério Público, que nós temos uma problemática, algumas pessoas aqui do Ministério Público atuam na parte administrativa dessa forma, outras atuam de outra forma, e às vezes nós temos algumas incorreções aí, cada um atua de uma forma, nós temos autonomia, né? Lembrem disso. Mas para que o Ministério Público como um todo funcione, ele tem essa possibilidade de ditar aí coisas administrativas, né? Igual eu indiquei, atos regulamentares, recomendar providências. Então, indique, olha, para tal situação, eu indico para o Ministério Público que vocês façam isso de forma a trazer essa questão da unidade do Ministério Público mesmo. Vocês lembram do princípio que eu indiquei para vocês aqui? A unidade, o MP é uno. Então, o Conselho Nacional vai ajudar nisso também, né? Nós temos também a possibilidade de zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de conta, tá? Atos administrativos são uma parte de direito administrativo. Vocês vão ter uma parte aqui também nesse compilado de aulas
Mas vejam que é novamente aquela questão de fiscalizar os atos administrativos, a atuação administrativa do Ministério Público em território nacional como um todo. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, enfim. É função também do Conselho Nacional, do MP, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Novamente, é uma questão administrativa dos representantes aí do Ministério Público que o Conselho Nacional poderá determinar, tá? Situações que envolvam aí um processo administrativo, muitas vezes, né? A necessidade de remoção ou disponibilidade de um servidor público, tá bom? Do Ministério Público. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. Então, ele poderá rever também, inclusive, processos disciplinares, tá bom? Tudo para, novamente, controlar a atuação administrativa financeira do Ministério Público e garantir que os representantes do Ministério Público e as funções ali deles estejam atuando conforme a lei, que eles estejam tendo as garantias, inclusive, né, de um processo administrativo correto, tá bom? Elaborar, por fim, relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, tá? Essa é uma parte mais específica, mas eu acredito que vocês conseguiram entender bem a figura do Conselho Nacional do Ministério Público, que é, acima de tudo, uma parte de fiscalizar administrativamente, de forma a fiscalizar administrativamente e financeiramente o Ministério Público como uma forma total aí do país, tá bom? Nós temos 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, não se esqueçam, com a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, com a presença de Procurador-Geral da República, 4 membros do MPU, 3 membros do MP estadual, 2 juízes indicados pelo STF ou STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, e 2 cidadãos com notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Tá joia? Vamos finalizando a nossa aula aqui. Foi muito conteúdo, muita coisa para estudar e rever. Mas caso surja alguma dúvida de novo, me encaminhe um e-mail, me mande uma mensagem. Vai ser uma honra receber vocês, tá bom? Pessoal aí de Itajubá, que alegria ter vocês. Vai ser uma grande alegria minha ter vocês, eu conversar com vocês, trocarmos ideias, tá bom? Não deixem, depois de ver esse vídeo, ir lá falar comigo, deixar um comentário aqui no YouTube, tá bom? E eu vou finalizando esse vídeo com uma parte importante também, que acima de tudo, além das informações, é importante que vocês tenham isso em mente. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, enquanto você se prepara para a prova de estagiário aí do MP de Minas Gerais, não se esqueça que com o esforço correto, todos os dias você vai lá e estuda um pouco, você vai construindo o seu sucesso. E nunca será somente sorte, é uma sorte que você construiu com o seu esforço, o seu estudo. Então, vá com toda a força e força de vontade mesmo. Estude todos os detalhes que eu trouxe aqui nesta aula. Nas matérias também, estude as outras matérias que serão indicadas aqui, que certamente estão previstas no edital seu, tá bom? São todas questões relevantes para você passar na sua prova. E eu sei que vocês vão ter sucesso, tá bom? Se esforcem de verdade que vocês vão colher aquilo que vocês plantaram, que é o esforço, a garra, a determinação. Vocês vão conseguir seu lugar como estagiários do Ministério Público Auxiliar, do promotor de justiça, não é mesmo? Então, por isso mesmo, obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui e uma excelente prova para vocês, tá bom? Boa prova e, novamente, me mandem um e-mail lá ou me mandem uma mensagem no Instagram. O e-mail é profmilenaprado@outlook.com e o Instagram
é @Milena S. Prado, tá bom? Um abraço a todos e vejo vocês em outra oportunidade.